o entrevistado de hoje, professor Alex Alano, candidato pelo PSTU ao governo do estado. Professor, obrigado primeiro pela compreensão aí, eu que pedi uns minutos a mais, né? Nós tínhamos marcado 8 horas e aí por conta de horário eleitoral, nosso atraso todo, pedi para ficarmos um pouquinho depois. O senhor gentilmente concordou e está conosco. Se puder liberar o áudio já da sua participação, seja muito bem-vindo ao Grupo Hiper de Comunicação, professor Alex Alano, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os rádio ouvintes. Então, muito obrigado por esta oportunidade para mostrarmos aí, né, aos eleitores o nosso programa, a nossa proposta. Maravilha. Bom, como temos feito, contando o tempo a partir de agora, 8 horas e 15 minutos, sempre a primeira pergunta, seu Arilton Barreiros. Muito bem. Bom dia, candidato. Nós sempre começamos a entrevista perguntando ao candidato qual é o seu plano de governo sendo eleito para dirigir Santa Catarina a partir de outubro. Bom, nós sempre dizemos que o nosso plano de governo é inverter a ordem de prioridades que todos os governos têm dado até o presente momento, né? Então, o que a gente percebe que todo e qualquer governo sempre tem gerido o capital, sempre tem governado para os grandes empresários, para os investidores nacionais e internacionais. Não é à toa que têm sido feitas reformas da Previdência, a reforma trabalhista, com a desculpa assim, de modernizar a economia, mas o resultado disso é retirar direitos da classe trabalhadora, é precarizar o trabalho, não criou mais empregos como prometido, apenas garantiu maiores lucros para as grandes empresas. Então, a nossa proposta é inverter essa ordem de prioridade, colocar o capital a serviço da população. Então, revogando essas reformas, né, estatizando as 100 maiores empresas, expropriando os bilionários, né, taxando as grandes fortunas, acabando com as isenções fiscais das grandes empresas, para poder, então, financiar obras públicas, estatizar o sistema de saúde, estatizar o sistema de educação, né, e assim servir melhor a população, criar frentes de trabalho, construção de hospitais, de escolas, creches, melhorias na infraestrutura, e tudo com a participação direta da sociedade, organizada em conselhos populares, formados por comitês de fábrica, de bairro, no campo e na cidade, para que a gestão seja de fato transparente, né? Nós defendemos, por exemplo, que o mandato de qualquer cargo político eleito possa ser demitido a qualquer tempo, né? Caso a gente não corresponda àquilo que nós prometemos, aquilo que está no nosso programa, que essa comunidade a ser organizada possa, né, nos substituir a qualquer momento. Nós defendemos o fim do privilégio das castas políticas, que um candidato eleito não ganhe mais que um professor ou um operário qualificado. Nós defendemos concurso público para todas as áreas, né, para todos os serviços públicos. Enfim, então, com esses recursos, né, ampliados para o serviço público, então melhorar a prestação de serviço para a sociedade, que a riqueza produzida pela classe trabalhadora seja de fato colocada a serviço da classe trabalhadora, definido, decidido e fiscalizado por ela, organizado devidamente. Aí, professor Alex Alano, quem pergunta agora, Guilherme Neto, da Rádio Hiperativa em Braço Norte. Estamos em cadeia, professor. Rádio Hiper em Tubarão, Rádio Hiperativa em Braço Norte, com transmissão também no YouTube do Grupo Hiper aí. Bom dia, Guilherme. Bom dia para vocês aí no estúdio da Hiper. Bom dia também ao professor Alex Alano. Geralmente, minha primeira pergunta, e tem sido assim nas últimas entrevistas, é sobre a formação, digamos assim, da chapa, a formação da coligação. Mas a gente sabe que essa é uma coligação que vai de chapa única, o partido, né, não está coligado com ninguém. Eu gostaria de saber do professor Alex Alano como fazer para que a gente possa, né, tirar todo esse atraso que nós estamos tendo, principalmente com relação à educação. Nós já vínhamos aí com uma educação bastante atrasada, se contarmos com a tecnologia que a gente tem hoje, e aí a questão também da própria pandemia fez com que o atraso na educação, principalmente em se falando de ensino fundamental, fosse muito grande. Como é que a gente pode equalizar essa situação, professor? Bom, nós sabemos que as políticas para qualquer setor da sociedade não podem ser feitas de maneira estanque e isolada. A gente fala de educação, de saúde, de segurança, geração de emprego e renda. Tudo isso tem que ser feito de maneira concomitante, simultânea, porque a obra em uma área potencializa os resultados na outra área. Então, não é diferente com a educação. Nós sabemos que o atraso na educação se deve a um programa que faz a educação apenas um propósito para servir ao mercado de trabalho. O novo ensino médio, por exemplo, foca o mercado de trabalho. Então, os alunos eles acabam tendo uma formação deficiente em relação ao que se pode dizer formação humana integral, como era antes no currículo anterior, né? E acabam sendo limitados a uma formação técnica.
Então, o ensino médio, que deveria ser uma pista de decolagem, né, para propor ao aluno um futuro melhor, acaba sendo um teto, né, intransponível até, porque depois que entra no mercado de trabalho ele não consegue mais, né, continuar os seus estudos. No ensino fundamental a mesma coisa. Para a gente conseguir ter um ensino fundamental de qualidade, a gente tem que investir, além de investir na escola, na formação dos professores, melhorando, né, o quadro de professores, o salário, né, pago aos professores, que, diga-se de passagem, estão sendo muito mal pagos, né, investir nas tecnologias. Nós tínhamos salas informatizadas, né, foi tirado o profissional da sala informatizada, teríamos que devolver, por exemplo. Temos que investir também na geração de emprego e renda para que essas crianças possam ter em casa uma continuidade da sua formação na escola. O que acontece é que, por mais que a gente invista na escola, chega em casa, os pais são analfabetos, os pais não têm tempo de acompanhar o aprendizado da criança, a criança não tem o que comer, não tem uma moradia decente, né, passa necessidade, então ela não retém aquilo que aprende na escola. Então, além de investir na própria escola, nós temos que investir também nas famílias. E isso implica em geração de emprego e renda, em construção de moradias populares, né? Em melhoria das condições desses bairros populares, para que as crianças tenham o que comer, onde morar, tenham o que vestir, tenham espaço de lazer. E assim o aprendizado que elas têm na escola possa ter, então, né, em casa, um eco, né, onde elas possam reter, né, e sentido, né, onde elas possam ter uma perspectiva de futuro. Do contrário, a gente está falando para as paredes, né? As crianças com fome não aprendem. Então, envolve muito mais do que investir na escola. Além de investir na escola, tem que investir nessas outras áreas também. Professor, bom dia, o Nilton Veronese está falando. O eleitor catarinense não tem o hábito de votar na esquerda, né? Mesmo o PT, que tem uma militância maior, conseguiu uma única vez eleger a Edeli Salvati ao Senado, num processo em que o Lula estava com uma popularidade gigante em todo o Brasil. Nas eleições estaduais e federais, a representatividade da esquerda, né, tem diminuído bastante também aqui em Santa Catarina, inclusive nas eleições municipais, onde a esquerda já governou grandes cidades do nosso estado, como Joinville, Chapecó, Criciúma, enfim. A minha pergunta para o senhor é: ao que o senhor acredita o insucesso da esquerda junto ao eleitor catarinense? O fato principalmente o partido PT, que é o maior partido que representava a esquerda, né, ele deixou de ser de esquerda. Quando o PT assumiu o governo, ele governou para a direita, governou para os banqueiros, para os industriários, para o capital internacional. O próprio Lula disse, né, que em seu governo nunca os banqueiros lucraram tanto. Então, a política de esquerda é aquela que é voltada para a classe trabalhadora. É por isso que nós não fizemos coligação com o PT, com essa frente democrática, né? Porque nós não acreditamos que é possível governar para todos. Não dá para governar para todos, porque existe um conflito de classes. Ou a gente governa para a burguesia, para o capital nacional e internacional, ou a gente governa para os trabalhadores. Então, o que o PT fez foi trair essa proposta, né? Trair a classe trabalhadora. Por isso, descrédito na esquerda, né? Então, deixou de ser partido de esquerda, é um partido reformista. E para a gente sair dessa crise, não tem que reformar o capital, porque a lógica do capital é acumular riqueza. E para acumular de um lado, obrigatoriamente tem que tirar de outro. Então, se em plena pandemia surgiram 42 novos bilionários, a gente pergunta, de onde é que veio essa riqueza? Veio dos pobres que ficaram miseráveis, né? Então, a pergunta que se faz é, com quantos miseráveis se faz um bilionário? Foi um milionário que se tornou bilionário. E ele se tornou às custas da quebra das pequenas empresas, das microempresas, né? Os milionários se tornaram bilionários às custas da exploração da classe trabalhadora, do arrocho salarial, da perda de direitos, da exploração da natureza, enfim. Então, não dá para governar para essas duas classes simultaneamente. Então, para a gente poder governar para a classe trabalhadora, precisamos expropriar os bilionários, precisamos estatizar as grandes empresas, e por isso o conflito, né? Eles não vão abrir mão dos seus privilégios, né, do seu luxo, para tirar a miséria do lixo. Então, isso tem que ser imposto, né? E somente um governo da classe trabalhadora, apoiado nos conselhos populares, poderá impor isto, né? Que é requerer ao trabalhador o que é seu de direito. Afinal de contas, essa riqueza que a burguesia, a alta burguesia acumula, é produzida pela classe trabalhadora. Então, deve ser devolvida a ela em forma de direitos, na verdade, né? De serviços sociais essenciais para que a comunidade tenha moradia digna, comida, né? E não tenha que mendigar o osso lá no açougue. Aliás, a burguesia é tão cruel que quando o pobre foi pegar osso lá, né, que era descartado, pôs preço no osso. Então, onde já se viu? Então, lucrar com a miséria e com a necessidade das pessoas, né? Então, é por isso que a esquerda é desacreditada, por conta dessa traição, né, do PT, sobretudo, ao não fazer a política da classe trabalhadora.
Candidato, o senhor citou aí 2, 3 ações como expropriação dos milionários, né, e estatização de grandes empresas. Isso não acaba, de uma maneira, pegando o empreendedor? O Santa Catarina é um estado de muito empreendedorismo, né? As pessoas têm seus pequenos negócios, aí 70% estima-se aí que a mão de obra assalariada hoje esteja vinculado a empresas pequenas. Isso não acaba, de repente, o empreendedor assustando um pouco esse discurso, né? Tipo, puxa, se eu crescer, vão expropriar o meu também, né? Se eu crescer demais, a minha empresa vai ser estatizada. Será que não cria aí um rompimento com uma margem muito grande da população catarinense? Eu acredito que o pequeno e microempresário não deveria ficar com medo, porque para um crescer, o outro tem que quebrar. Então, a lógica do capitalismo é uma lógica competitiva, onde para um ganhar, o outro tem que perder. Então, o que é melhor para a população? Uma única empresa, um monopólio que controla tudo, ou essa empresa dividida em 200 empresas, digamos, né, em cada região, onde mais pessoas podem se beneficiar? Então, o que a gente fala é expropriar as grandes empresas justamente para que a gente possa beneficiar as pequenas empresas e as microempresas. Como você mesmo disse, quem emprega mais são as pequenas e microempresas, não são as grandes. Quem emprega mais é a agricultura familiar, né, os pequenos agricultores, e não os latifúndios. Então, essas grandes empresas acumulam dinheiro suficiente para alimentar a população toda do Brasil. Né? As 100 maiores empresas do Brasil têm mais de 53% do patrimônio do PIB, né, do Brasil. Então, é ridículo que uma centena de pessoas tenha mais recursos do que mais de 100 milhões de pessoas. Então, a gente precisa pensar numa outra lógica. A gente não adianta acumular riqueza, né, às custas da infelicidade de outras pessoas. Para isso é necessário uma mudança de mentalidade, né, para que todos tenham vida digna. Para que outras pessoas tenham vida digna, eu não preciso viver na miséria e no luxo. Na miséria, aliás, né? Porque o luxo de uns é a miséria de outros. A gente quer acabar com o luxo para que todos tenham vida digna. São 8h27, 8h27. Professor Alex Alano, a sua proposta número 1 no seu plano de governo é pelo fim da corrupção. Como é que o senhor pretende fazer isso? Me diga como é que o senhor quer acabar com essa questão da corrupção no Brasil. Para acabar com a corrupção, então nós precisamos fazer com que os mandatos sejam revogáveis a qualquer tempo, para começo de conversa, né? Para não criar essa proteção, esse fórum privilegiado, né, dessa casta política. É ridículo, por exemplo, que os deputados e o governador determinem o próprio salário. Quem tem que determinar esse salário é a classe trabalhadora organizada, né? É por isso que nós defendemos um centralismo democrático, em que os servidores públicos sejamos de fato servidores públicos, né, e não mandantes. A gente apenas tem que executar aquilo que a base decide. E essa base, então, tem que ser organizada. Então, os conselhos populares, formados por comitês de fábrica, comitês de bairro, do campo, da cidade, né? Comitês formados pelos setores de serviços públicos, da saúde, da educação e demais setores, que irão determinar para cada setor, para cada região do estado, por exemplo, o que fazer com os recursos que lhe cabem e fiscalizar, né? Para que tenha transparência. Então, a gente vai ter que prestar contas regularmente para esses conselhos. E qualquer irregularidade, o conselho pode deliberar pela nossa demissão e substituição. Então, começa por aí, né? Acabando com os nossos privilégios também, né? Que o salário não seja superior de um professor ou um operário qualificado. Acabando com esse excesso de cargos comissionados, verdadeiros cabides de emprego, que todos os serviços essenciais sejam concursados, né? Que as pessoas que lá prestem serviço realmente tenham conhecimento, né, técnico na área. Enfim, então é dessa maneira que a gente começa a acabar com a corrupção, colocando a população, né, na base para decidir, para fiscalizar, para acompanhar todo o processo, né, desde o projeto, né, a realização do programa, a sua execução e a avaliação. Guilherme Neto. Professor, como é que o senhor pretende trabalhar o agronegócio? O senhor falou sobre a questão de que é necessário matar a fome das pessoas, o senhor falou sobre várias coisas, várias situações, inclusive também falou sobre essa questão de acabar com privilégio, com luxo. Nós vivemos numa região, eu, por exemplo, vivo numa região, professora, onde o agronegócio é muito forte. E por conta desse agronegócio, desse modelo de pequenas propriedades, mas de tanto trabalho que as pessoas têm, todos eles, de certa forma, conseguiram ter conforto e também juntar dinheiro. Como é que o senhor pretende trabalhar essa questão do agronegócio? E já que o senhor fala sobre privilégios, mas uma classe trabalhadora que também produz, mas que também
tem condições aí de ter uma vida boa, né? Isso produzindo e todo dia trabalhando na terra. Quais são os planos para o agro aqui de Santa Catarina, que, aliás, segura a economia do Estado? Nós defendemos uma reforma agrária, né, para privilegiar a agricultura familiar, a produção, né, de uma diversidade de alimentos para baratear o custo, né, dessa diversidade para a classe trabalhadora. Nós defendemos investir em cooperativas, investir, né, em sistemas em que facilite a classe trabalhadora o acesso, então, né, a esses produtos, né, produzidos na agricultura familiar, para baratear o custo. Então, melhorando a questão, né, o encontro entre o consumidor e o produtor rural. Quando a gente fala acabar com o luxo, a gente não quer acabar com o conforto. Isso fica bem claro. A gente quer que todos tenham conforto. O luxo que a gente fala é aqueles abusos, né, de pessoas que gastam 8 mil reais numa janta, por exemplo. Nem o agricultor familiar gasta 8 mil reais numa janta. Tem gente que anda com uma bolsa de mão de 40 mil reais, que bota no pé um calçado de 80 mil reais. Isso é absurdo, né? Quando a gente fala que quer acabar com o luxo, a gente não quer que a gente se vista mal e come mal. A gente quer que todos tenham acesso a uma alimentação de qualidade, a roupa de qualidade, ao lazer, inclusive. Num mundo em que o trabalhador é condenado a trabalhar apenas para sobreviver, isso é escravagismo moderno, né? Vivemos uma escravidão moderna, em que o trabalhador não tem tempo para ir ao cinema, não tem tempo para ir ao teatro. Aliás, ele sabe o que é teatro, né? Não tem tempo, não tem condições de dinheiro para fazer uma viagem, para conhecer um outro estado. Nós queremos que isso seja um direito para todos os cidadãos, para que todos tenham acesso. Às vezes, o cidadão não tem acesso nem ao turismo da própria cidade que mora, né? Porque o turismo não é pensado para a população local. É caro. Aí o pessoal mora lá em Florianópolis e não conhece os pontos turísticos da cidade, porque para acessar em qualquer localidade custa, né? E a pessoa não tem acesso. Então, quando a gente fala em acabar com o luxo, é para poder garantir que todos tenham acesso, né? Além de uma vida digna, isso inclui arte, cultura, lazer, né? Viagens. Então, tem que investir, no caso da agricultura, na agricultura familiar, né? Para que a produção seja voltada para o consumo local e não somente para o exterior. Em nível nacional, por exemplo, né? Se acabou com metade do cerrado para aumentar a produção de soja, e, entretanto, não baixou o preço do óleo de soja para nós, né? Porque é voltado para o mercado exterior, olha que lógica, né? Que tira de nós para os outros. Então, a gente precisa inverter essa lógica, que o aumento da produtividade repercuta, né, no aumento da qualidade da nossa alimentação, né, e no acesso a mais pessoas a essa condição. Niltinho. Professor, falando ainda nessa inversão de lógica, hoje, tirando a segurança pública, né, todas as outras áreas, segundo os dados apontados, a iniciativa privada presta serviços muito melhores do que o poder público, né? Tanto é que nós pagamos imposto para ter uma educação de qualidade, mas se nós temos um dinheiro a mais, nós colocamos o nosso filho numa escola particular. Nós pagamos imposto, aliás, trabalhamos 5 meses só para pagar imposto, né, para ter uma saúde de qualidade, mas nós, se temos um dinheiro a mais, nós pagamos um plano de saúde e por aí vai. Eu poderia citar outras áreas. Se fazer essa inversão de lógica, tirar a iniciativa privada do processo, que hoje presta serviços infinitamente melhores que o poder público, não afasta o eleitor das suas diretrizes, da sua proposta, da sua candidatura? Em primeiro lugar, não é verdade que a iniciativa privada sempre presta melhor serviço. Em alguns países da Europa, por exemplo, que estatizaram serviços essenciais como fornecimento de energia, tratamento de água, tiveram que reestatizar, né, pelo caos que gerou. Aliás, aqui no Brasil, no Amapá, por exemplo, a empresa privada que pegou lá o serviço de energia, né, promoveu um apagão lá de mais de 20 dias, né, gerando problemas para as pessoas, principalmente os pequenos empresários, microempresários, e tiveram que pedir socorro justamente para a empresa pública, né? A empresa brasileira de energia que teve que ir lá, a pública que teve que ir lá acabar com o caos que a empresa privada criou. Outros serviços públicos, por exemplo, essenciais, serão precarizados com certeza se forem privatizados. Porque, por exemplo, a questão do serviço de água funciona com subsídio cruzado. O que é isso, né? Vocês devem saber. O serviço é prestado para todos, mesmo naquelas regiões em que não oferece lucro. Porque o lucro que se obtém nas grandes regiões cobre, digamos, né, o prejuízo daquela região pequena. Se esse serviço for privatizado, aquela região pequena vai ficar sem serviço, ou então vai ter que pagar um preço altíssimo para poder ter o serviço prestado. Porque uma empresa privada não vai
prestar serviço sem lucro. Aliás, quando se fala em privatizar, por exemplo, o sistema de energia, eles querem privatizar somente o filé mignon, como se diz, né? Ou seja, aquelas regiões que oferecem alto lucro. Aquelas regiões que o serviço é prestado por ser um serviço público sem lucro, continua para a iniciativa pública, né? Que aí vai estar simplesmente gastando, digamos assim, para poder prestar esse serviço, porque a empresa privada não interessa prestar serviço, ela interessa lucrar. Agora, se o sistema educacional, por exemplo, está com problema, é justamente porque a comunidade escolar não tem participado efetivamente do processo. Então, para melhorar o serviço público, não tem que privatizar. Tem que colocar a comunidade escolar, falando de educação, né, como conselho deliberativo, como conselho que tenha não apenas consultivo, deliberativo, que delibere o que fazer com os recursos, aonde investir, quando investir, né, tem que desburocratizar, para que a comunidade, então, possa melhorar o serviço prestado conforme as suas necessidades. Então, a solução para melhorar o serviço público não é privatizar, é dar poder aos usuários e aos trabalhadores da área. Então, para melhorar a saúde, tem que dar poder aos trabalhadores da área que prestam serviço, que entendem do assunto, né, organizadamente, e aos usuários, né, que eles possam decidir sobre 100% dos recursos que lhe cabem, né, como investir e aonde investir. E criar mecanismos para que essa transparência, né, para que haja transparência, e não sigilos de 100 anos, né, como faz o governo nacional aí, né, não tem que ter sigilo, tem que ter transparência para que a comunidade possa acompanhar de perto, né, passo a passo, de onde vem o dinheiro, para onde vai e como é gasto. É assim que se resolve, não é privatizando, né? É colocando a comunidade ali, né, a par de tudo e dando poder a ela. Bom, o senhor toca em uma série de pontos que dependeria aí de aprovação das casas legislativas, tanto a estadual quanto a nacional. E aí eu fico convidando o senhor para fazer uma projeção. Primeiro, a gente sabe da dificuldade de uma eleição, né? No padrão eleitoral hoje, difícil, né? O senhor está com uma dificuldade grande, digamos assim, de chegar a um segundo turno, de eleger. Mas vamos imaginar que o senhor fosse eleito, né? O senhor eleito. Como passar isso pelas casas legislativas? Retirar aí essa questão de privilégios? O senhor tem uma proposta que agrada aos eleitores, digamos, né? O político não vai ganhar mais do que o professor, não vai ganhar mais do que uma voz corrente que nós vimos e muito por aí. Mas como fazer isso ser aprovado? De que forma fazer essa aprovação nas casas legislativas? Pois é justamente por esses motivos que nós nunca perdemos a oportunidade de participar desse processo eleitoral, que é para denunciar esse sistema, né? Então nós estamos numa falsa democracia. Então essa falsa democracia se expressa, primeiro, porque criaram mecanismos para nos deixar de fora do horário político gratuito, né? Nós estamos de fora aí dos debates, estamos de fora do horário político gratuito. Então, quem criou esse mecanismo é quem não quer largar o poder, né? Não permitir que o diferente, que o novo entre. Segundo, o fato, né, que você disse aí, da Câmara Legislativa não querer mexer nos próprios privilégios, então mostra que as eleições não irão mudar a nossa vida. Então nós queremos dizer isso para a classe, né, trabalhadora, para os eleitores. As eleições não irão mudar a nossa vida. Passa a eleição e nós trocamos 6 por meia dúzia. A gente acaba escolhendo somente quem vai gerir o capital. A gente vai escolher somente quem vai ficar com o chicote na mão, e a gente só troca o chicote de mão, nós continuamos apanhando, continuamos perdendo direitos, continuamos penando na fila do desemprego, continuamos beirando a miséria. Então nós estamos aqui para dizer para a classe trabalhadora que somente a classe organizada nos sindicatos, nos movimentos populares, nas lutas cotidianas contra as opressões, fazendo pressão nas ruas, que a gente consegue, né, impor os nossos direitos. Nenhum direito existe na Constituição ou em qualquer outro lugar que não tenha sido colocado lá pela luta da classe organizada, da classe trabalhadora. Os poucos direitos que nós conseguimos enfiar lá na Constituição de 88 só chegaram lá porque havia mais de 10 mil pessoas reunidas em torno da Assembleia Constituinte dia a dia, fazendo pressão nos deputados. Não houvesse aquela mobilização em torno da Assembleia Constituinte, os direitos não teriam entrado. E 2 anos depois, na década de 90, os direitos que a classe trabalhadora impôs, né, sob pressão, começaram a ser retirados com medidas provisórias e emendas constitucionais. Então, se a classe não se organiza, o direito que a gente ganha num ano, perde no outro. Então, caso eu fosse eleito, a gente sabe que a chance... praticamente não existe chance, né? Eu até brinco dizendo que não tem que dar uma zebra, tem que dar uma manada inteira, né?
Por quê? Porque justamente quem não é visto não é lembrado. A gente está fora do horário político gratuito. Mas a gente diz que se a gente fosse eleito, significa que a classe trabalhadora ampliou a sua consciência. E a gente se apoiaria diretamente na classe trabalhadora. Porque a gente não acredita nesses candidatos que são eleitos financiados pela burguesia. Quem paga a banda escolhe a música. Então, um grande empresário, quando financia um candidato, ele não doa dinheiro, ele compra o candidato. O candidato fica ali devendo. É por isso que nós não aceitamos dinheiro de empresários. Nós somos financiados pela própria classe trabalhadora, porque é a ela que nós respondemos, é ao povo que nós respondemos, né? Então, por isso que a gente não acredita nas eleições. Então, o povo precisa entender, tem que se organizar, né? Para poder impor, ampliar e manter os seus direitos. E se caso a gente fosse eleito, a gente se apoiaria diretamente nas classes populares, na classe trabalhadora assim organizada, para fazer pressão a partir de fora, né? Porque a gente não faz aliança com quem se vende aos grandes empresários e ao capital internacional. São 8h40. Meu caro professor Alex Alano, os prefeitos em Santa Catarina gostaram muito do que chamaram de Plano 1000 do atual governo. Se eleito, o senhor vai manter esse plano ou não? Como eu disse, nós acreditamos numa gestão democrática, participativa. Qualquer decisão que a gente for tomar num possível governo, a gente precisa ouvir a comunidade organizada. E isso inclui, né, as regiões, né, a REC, a MESC, a Murel e demais regiões do Estado. Então, a gente promoveria, né, assembleias com ampla participação das comunidades para avaliar, né, e poder decidir junto com a comunidade, né, o que manter, o que modificar, né, ou então continuar como está, daquilo que a comunidade aprovar. Então, a comunidade que haveria a definir, né? Então, a comunidade inteira está satisfeita ou é apenas a alta classe empresarial que está satisfeita, né? Tem respondido às necessidades do conjunto da população ou alguma parte da população está sendo negligenciada ou sacrificada para se manter esse projeto? Então, a gente precisaria, né, da audiência, né, de toda a comunidade para definir, né, o que fazer, né, a partir daquilo que está sendo feito. É óbvio que a comunidade aprovando, a gente daria sequência, né? Mas isso teria que ter o aval da comunidade, né, ouvida em cada regional, em cada setor. Maravilha, são 8h42. Nos restam ainda 3 minutos de entrevista. Pela ordem, Guilherme Neto, encaminha o seu questionamento. Como é que o senhor vai trabalhar a questão da infraestrutura do estado de Santa Catarina, que tem sido um problema, falando principalmente em estradas e outras formas e outros modais de transporte também? Exatamente. Não. Nacionalmente, nós defendemos que se destine 2%, né, anualmente do PIB para o setor. E estadualmente, que Santa Catarina participe de acordo com a sua cota nos tributos da área. E com isso, além de acabar com as isenções fiscais das grandes empresas, né, que isso já daria 5,5 bilhões por ano, que a gente deixa de arrecadar, né, por causa dessa isenção, então nós teríamos recursos para investir na área. A gente defende investir, além de melhorar as estradas que já existem, né, fazer as duplicações necessárias, mas mais do que isso, a gente precisa criar outros modais de transporte, investir no transporte ferroviário, ligando oeste e leste, por exemplo, mas que não seja somente transporte de carga, seja também transporte de passageiros, né, para facilitar o acesso da população, né, lá do oeste ao litoral. Defendemos também a criação de modais de transporte também marítimo, né, aproveitando o nosso litoral, principalmente ali no entorno da grande Florianópolis, né, desafogando ali o sistema que liga a ilha ao continente, né? Então, isso também desafogaria o sistema rodoviário. Nós somos contra as privatizações. A gente defende acabar com os pedágios, né, e reestatizar aquilo que foi privatizado. Então, a gente defende também investir no transporte coletivo, né, para diminuir o preço das tarifas, melhorar a prestação do serviço, né, uma tarifa zero. Isso é possível quando a gente destina os recursos de maneira adequada. E para garantir, né, que não haja corrupção, mais uma vez, tudo decidido em conjunto com a classe, né? Os pequenos microempresários têm que participar os agricultores, tem que participar a população de cada região, né, para decidir a prioridade de cada região, né, por onde começar. Porque quando a gente fala em reformar estradas, né, vem junto também saneamento básico, que muitas vezes passa pela estrada, para não fazer que nem alguns prefeitos fazem, primeiro asfaltam, depois vão fazer o esgoto, né? Então a gente tem que definir a ordem das coisas e isso se faz junto com a comunidade.
Aí, é claro, tudo tem que ser respeitado. O direito às terras indígenas e quilombolas e a preservação da natureza e de seus recursos. A gente não pode sacrificar, né, a natureza e seus recursos por conta de uma estrada. Então, por isso que a decisão tem que ser conjunta, pensada e planejada. Professor Alex Alano, chegamos às 8 horas e 45 minutos, nossos 30 minutos de entrevistas com o senhor. Mais uma vez quero reforçar o agradecimento pela sua compreensão e até generosidade em aceitar aí, atrasarmos um pouco, né, numa agenda de campanha. A gente imagina que isso não seja muito fácil de fazer, mas o senhor foi muito gentil conosco. Fique à vontade para a sua despedida e suas palavras finais nessa nossa sabatina hiper. Então, mais uma vez agradeço, né, a vocês, à rádio, essa oportunidade. Quero dizer à população que o voto útil não é votar no menos mal. O voto útil é votar no PSTU e no Polo Socialista e Revolucionário. Então, queremos mudanças de fato no Brasil? Vote para presidente Vera Lúcia Raquel Tremembé, número 16. Para o governo do estado, então, vote, né, Alex Alano e Gabriela Santetti, número 16. Vote para senador Gilmar Salgado, número 161. E para deputado federal, vote em nossa chapa coletiva, 1600. E para deputado estadual, vote também em nossa chapa coletiva 16016. Então, votando no PSTU, nós fortalecemos a luta da classe trabalhadora por melhores condições de vida, pelos nossos direitos, enfim, para solucionarmos essa crise que o capitalismo nos meteu. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Contamos com a colaboração, visite o nosso site, né, e contribua conosco financeiramente também na vaquinha online, de outras formas, porque nós contamos apenas com a colaboração da classe trabalhadora, porque é a classe trabalhadora que nós queremos responder. Então, contribua conosco na construção desta alternativa. Muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo ao Grupo Hiper.